Muito bem, pessoal, vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos lá. O novo decreto da prefeitura, ok? Em que ele fala das novas restrições. Agora tem decreto, né? Que até então a gente estava aí sem decreto desde domingo. Então vamos lá, porque algumas coisas mudaram. Algumas coisas que não estavam previstas agora estão previstas. E o que a gente achava que podia já não pode. E outras coisas estão liberadas. Vamos lá. Então, como vocês viram aqui, o decreto é o 7216, de 5 de abril. Fica suspenso de 5 de abril ao dia 5 ao dia 11 de abril o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, ambulantes e prestadores de serviços situados no município de Praia Grande. Deverão manter fechados ao público, ressalvadas as hipóteses previstas neste decreto. A suspensão prevista no artigo 1 desse decreto não se aplica aos seguintes estabelecimentos e atividades considerados essenciais pela legislação em vigor, os quais deverão observar o disposto deste decreto. Ok? Estabelecimentos e atividades com funcionamento autorizado para atendimento presencial sem restrição de horário. Tá? Não tem restrição de horário. Serviços vinculados à saúde, farmácias, drogarias, postos de combustíveis, serviços de assistência social, atendimento à população em estado de vulnerabilidade, prestadores de serviços de segurança privada e portaria, clínicas veterinárias e hospitais veterinários, hotéis, pensões e outros estabelecimentos de hospedagens exclusivamente para atendimento de clientes corporativos e contratos de moradia. Transportadoras e distribuidoras, serviços de transporte individual e entrega de mercadorias, atividades retroportuárias, atividades industriais cuja paralisação afete o abastecimento e os serviços essenciais, comércio atacadista e hortifruti, imprensa e atividade jornalística, serviços funerários e borracharias. Tá? Então não tem horário para esses que a gente mencionou aqui. Inciso 2. Estabelecimentos e atividades com funcionamento autorizado para atendimento presencial, das 6 às 20, até as 8 horas da noite. Agências e postos de unidades do correio, unidades de prestadores de serviços públicos essenciais como energia elétrica, saneamento básico, gás canalizado, telecomunicações, cartórios extrajudiciais. Prestadores de serviços diretamente relacionados aos serviços essenciais. Comércio de insumos médico-hospitalares, oficinas mecânicas, autoelétricas e bicicletarias, hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, quitanas, empórios, loja de conveniências e padarias, também com o horário das 6 às 20. Distribuidores de gás, comércio de água mineral, pet shop, óticas mediante o agendamento, devidamente registrado em livro de controle para fins de fiscalização, escritório de advocacia e contabilidade exclusiva para serviços e situações em que comprovadamente não seja possível a realização do serviço ou atividade à distância, dispensando os demais funcionários que não são titulares do exercício da atividade como recepcionistas e auxiliares. Atividades vinculadas à saúde, atividades físicas individuais, clínicas médicas, clínicas de fisioterapia, clínicas odontológicas e laboratórios, desde que realizadas com hora marcada, devidamente registrado em livro de controle para fiscalização. Bancas de jornais, revistas, casas lotéricas, agências bancárias e serviços de higienização, limpeza e manutenção de piscina. Todos esses aí das 6 às 20. Bom, todos têm que cumprir aí as regras de protocolo, né? Higiene, tudo, e deve observar 30% de capacidade para atendimento ao público. Em hipótese alguma, o funcionamento dos estabelecimentos e atividades referidos
poderão provocar ou resultar aglomeração. Então, se vocês virem em algum lugar que está provocando porque ele não organizou, coisa do tipo banco, né, que acontece muito isso, e alguns supermercados, né, também não pode. Em todos os estabelecimentos, as atividades previstas nesse artigo deverá ser adotado o regime de teletrabalho. Para as atividades de caráter administrativos, ressalvados somente os casos em que o trabalho presencial seja comprovadamente indispensável ao atendimento do funcionamento do estabelecimento ou atividade. Os estabelecimentos autorizados e atividades autorizadas neste artigo não poderão servir refeições, lanches, comidas, bebidas para consumo no local. Então isso é nenhum. Não é porque está liberado para poder funcionar que vai poder servir comida do balcão, coisa do tipo. Nos hotéis, motéis, pensões e outros estabelecimentos de hospedagem deve ser interditados os acessos à academia, salões de jogos, espaços de lazer, piscinas, auditórios e outros espaços de uso comum, para evitar qualquer tipo de contato e aglomeração. As refeições, lanches, comidas, bebidas devem ser servidas exclusivamente nos quartos. Fica proibida a comercialização de eletrodoméstico, eletrônico e outros produtos considerados não essenciais. Por hipermercados, supermercados não deverão mantê-los deverão manter em áreas isoladas do consumidor, por fitas ou por meio eficaz em instalar cartazes ou placas sobre a proibição. Então não pode, tem que avisar, tem que isolar. A prestação dos serviços de manutenção de equipamentos, assistência técnica, oficina de conserto, manutenção e sistemas de segurança privada deverá ser realizado por meio de delivery. Então se tiver algum equipamento aí é só para delivery. Sendo autorizado o atendimento presencial apenas quando não houver outro meio de realização de manutenção. Hipótese em que, se for o caso, o estabelecimento deverá permanecer com os acessos fechados, sem a presença dos clientes. O atendimento por meio de serviços de entrega de produtos e mercadorias ao consumidor, delivery, é autorizado 24 horas. Os estabelecimentos comerciais e atividades enquadradas como serviços essenciais nos termos do artigo 2º poderão funcionar por meio de delivery, drive-thru, sob agendamento. Então, drive-thru também pode, só com agendamento. Com as portas e acessos fechados para o atendimento ao público. É vedado o desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial, incluindo serviço de crediário e pagamento de prestação. Os estabelecimentos e atividades considerados essenciais instalados em shopping center, galerias, centros comerciais só poderão funcionar com atendimento ao público se for possível o isolamento de acesso aos demais estabelecimentos e bloqueio de circulação de pessoas nas áreas de uso comum. Os quiosques ficam autorizados a funcionar para atender exclusivamente por delivery. Não pode de atendimento presencial. As aulas e demais atividades letivas presenciais de ensino municipal permanecerão suspensos até o dia 11 de abril. Fica autorizado o funcionamento de estabelecimentos privados de educação infantil, fundamental, ensino médio, educação profissionalizante para as aulas e demais atividades letivas presenciais a partir do dia 12, seguindo as regras de protocolo. Então, dia 12 pode voltar às aulas presenciais. As atividades de construção civil ficam autorizadas nos dias úteis, das 7 às 17. Então, vamos voltar às obras de construção civil aí. Serviço público de transporte coletivo de passageiros será prestado normalmente. Fica vedado o consumo de alimentos e refeições bebidas. Olha só. Fica vedado o consumo de alimentos, refeições e bebidas nos logradouros públicos, ruas, praças, parques, jardins, orlas e praias do município de Praia Grande. Não pode comer, beber, tá? Não fala de horário, né? Fica permitido o funcionamento das lojas de materiais de construção, elétrica e hidráulica apenas modalidade delivery e drive-thru. Tá? O drive-thru é para retirada no local, de carro. Com agendamento ainda. Os templos e igrejas e espaços religiosos podem permanecer abertos para fins de atividades administrativas, assistência social, manifestação individual de fé. Fica vedada
as atividades religiosas coletivas de qualquer natureza, como missas, cultos, palestras, celebrações, exceto a transmissão virtual, tá? Então, assim, essa discussão que toda hora o STF, alguém do STF libera, depois vem outro, bloqueia. Então, isso aí, aqui na Praia Grande está esse decreto, né? Até que venha uma nova ordem, não se sabe. Então, no momento, não pode culto na Praia Grande. Fica permitida as atividades físicas, individuais, em logradouros públicos, ao céu aberto, observados. Agora mudou o horário, hein, gente? Olha só, as atividades agora das 6, não é mais 5, às 9. Era até 8h30. Das 17 às 19. Já tirou meia hora do final da tarde aqui. Mas, né, mudou o horário da manhã. Fiquem espertos. Permanecendo proibida a utilização do calçadão e acesso à praia. Então, só na calçada do outro lado. Lá é mais espaçoso. Nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta do município de Praia Grande, deverá ser adotada preferencialmente ao regime remoto. Cabe aos secretários municipais e os dirigentes das entidades definir por ato próprio, considerando essencialidade do serviço de regime de condições de trabalhos aplicáveis às unidades, atividades e equipamentos e respectivo órgão, a entidade, então a cada secretaria vai definir aí. O paço municipal permanece fechado, então a prefeitura está fechada. Ressalvar os atendimentos considerados essenciais e inadiáveis, definidos em atos expedidos para cada secretaria. Fica autorizado o funcionamento de feiras livres. Olha, gente, as feiras. Meu Deus, ainda bem. Feira está liberado, artigo 16. Fica autorizado o funcionamento das feiras livres, das 6 às 13. Agora tem regra, viu? Com distanciamento de 2 metros entre as barracas, com limite de 4 funcionários por barracas, observando o disposto regulamento denominado no anexo único deste decreto. Então, feira está liberada das 6 às 13, tá? Fica obrigatório o uso permanente de máscara e proteção facial recomendado na circulação de pessoas no âmbito municipal de Praia Grande, sem limite de desempenho de atividades essenciais, em especial das 20 às 5. Fica obrigado o uso permanente de máscaras de proteção facial e recomendado que a circulação de pessoas no âmbito municipal de Praia Grande se limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial no período das 20 às 5. Então quer dizer que das 20 às 5 só tem o toque de recolher. Então tá, o decreto votou o lockdown, né? Porque para mim isso aqui é lockdown igualzinho, tá? Não mudou nada, continua o lockdown, só mudou o nome. É minha opinião. Os condomínios residenciais deverão respeitar as regras e protocolos previstos na legislação em vigor, observando-se, em especial, que mantenham as áreas de uso comum, com espaços de lazer, parques infantis, piscinas, quadras fechadas e isoladas de moradores e frequentadores, sem formação de aglomeração em nenhuma hipótese, sob pena de sanções aplicáveis. A Secretaria Municipal de Trânsito poderá implantar barreiras ou bloqueios parciais em vias públicas para conter a circulação de pessoas e veículos previstas neste decreto, como, por exemplo, a praia, né, o calçadão. O descumprimento das disposições previstas desse decreto sujeita o infrator às sanções, penalidades civis e criminais dispostas na legislação vigente. As secretarias municipais do governo poderão expedir atos para instruir a execução desse decreto. Qualquer medida de flexibilização precisa ter um parecer técnico para aprovação. Mais detalhes, vocês leiam o decreto aí completo, tá? Então é isso. Então, o que eu vejo de bom? Liberaram as feiras, com algumas restrições. De resto, continua praticamente na mesma. E o horário de atividade mudaram, era 5 da manhã até 8h30. Agora das 6 às 9. E das 17 às 19. Antes ia até às 19h30. Toque de recolher continua das 20 às 5 da manhã. Então é isso, gente. Não ficou claro para você? Leia de novo o decreto aí. Eu não
li tudo para vocês entenderem tudo, né? Quem não quiser ler, mas tá aí, o link tá na descrição, clica aí e compartilha, tá bom? Valeu e até mais.